Olá, boa tarde. 2015 é Ano Europeu do Desenvolvimento e queremos saber que oportunidades e impulsos esta iniciativa pode representar para potenciar os programas de cooperação e promoção de uma vida digna a países e populações que se mantêm à margem das condições favoráveis de vida. Connosco está a Susana Réfega, diretora executiva da Fundação Fé e Cooperação, e Pedro Krupensky, diretor de desenvolvimento na Oikos e também presidente da plataforma das organizações não governamentais de desenvolvimento. Muito obrigado por estarem na companhia do programa Eclésia, pela vossa presença entre nós. Começava por si, Susana. Este ano, 2015, ano dedicado ao desenvolvimento, e tem por tema o nosso mundo, a nossa dignidade, o nosso futuro. De que forma, e no caso concreto da Fundação Fé e Cooperação, estão a projetar ou a pretender a potenciar, ao fim e ao cabo, esta oportunidade? Sim, boa tarde, muito obrigada. Este, de facto, vai ser um ano importante para todos aqueles que trabalham nesta área, mas, sobretudo, queremos que seja um ano para chegar mais perto das pessoas, do cidadão, e para falar destas questões de uma forma que não seja codificada, ou seja, na linguagem de todos nós, porque, de facto, o que está em jogo é precisamente esse lema, é o nosso mundo, a nossa dignidade, o nosso futuro. Estamos todos no mesmo planeta e, por isso, trata-se de todos e não de uma questão do norte ou do sul de alguns países. Estamos todos neste planeta. Na FEC, estamos já a preparar este ano. Por coincidência, vai ser também o ano dos 25 anos da FEC. Foi uma feliz coincidência. Portanto, em 2015 vamos fazer 25 anos de existência e, por isso, vamos conjugar as celebrações dos 25 anos com este ano europeu do desenvolvimento. Temos uma série de iniciativas ao longo do ano, a vários níveis, quer ao nível da Igreja, como somos uma organização católica e da Conferência Episcopal Portuguesa, há uma série de eventos que decorrerão no seio da Igreja, nomeadamente ao longo da Quaresma, com algumas dioceses que vão estar envolvidas numa campanha de Quaresma e com a renúncia quaresmal, mas também com os nossos amigos, com os nossos colaboradores, vamos ter outro momento, e depois, mais para o fim do ano, um momento também de reflexão precisamente sobre estas questões do desenvolvimento. O mundo está a evoluir muito rapidamente e a própria noção do que é o desenvolvimento, como é que ele se vive, como é que os nossos comportamentos aqui na Europa influem neste desenvolvimento e, portanto, no fim do ano vamos também ter um seminário sobre estas questões em que vamos refletir com especialistas desta área, pessoas que trabalham nesta área, refletem sobre esta área, para percebermos como todos juntos podemos, de facto, assegurar um futuro comum que seja melhor do que o nosso presente. A mesma questão, Pedro Krupensky, como é que a Oikos, Cooperação e Desenvolvimento, está a aproveitar, ou pretende aproveitar esta ocasião deste Ano Europeu para o Desenvolvimento? Na verdade, o termo é esse, é aproveitar para evidenciar aquilo que a Oikos já tem vindo a fazer ao longo dos seus 26 anos de existência. E, enfim, já teve, na verdade, a oportunidade de influenciar a construção desta própria agenda, porque, curiosamente, a consagração do Ano Europeu de Desenvolvimento partiu de uma influência da sociedade civil, através do Concord, que é a Confederação de Plataformas de ONGs, do qual a plataforma portuguesa faz parte e atualmente a Oikos preside. E tivemos a oportunidade de influenciar o Parlamento Europeu e depois o Conselho para que consagrassem este ano como tal. E essa influência conteve desde logo os objetivos a que este ano deveria colocar ênfase. E, na verdade, aquilo que este ano pretende é, por um lado, informar os cidadãos europeus sobre aquilo que a União Europeia e os seus Estados-membros, e, obviamente, dentro dos Estados-membros, a sociedade civil, têm feito no âmbito da cooperação para o desenvolvimento e aquilo que pretende vir a fazer no âmbito da agenda pós-2015, portanto, a próxima agenda de desenvolvimento. O segundo objetivo será precisamente aumentar o envolvimento ativo dos cidadãos europeus, não só na cooperação para o desenvolvimento, portanto, na prática, arregaçar as mangas, mas também desenvolverem um pouco mais o pensamento crítico sobre as temáticas da cooperação para o desenvolvimento, procurando, assim, definir ou influenciar na definição das políticas públicas de cooperação e depois também, de alguma forma, colaborarem na sua implementação. E em terceiro lugar, procurar sensibilizar a opinião pública para os benefícios mútuos, enfim, partindo da dicotomia que há pouco falava a Susana, do Norte-Sul,
os benefícios de ambas as partes no contexto da cooperação para o desenvolvimento e mais do que isso, procurar evidenciar uma responsabilidade partilhada. Na verdade, tem sido, ao longo dos tempos, uma relação relativamente desequilibrada entre os que ajudam e os que são ajudados, e no mundo global, em que a pobreza já não está geograficamente localizada, não faz sentido se não tomar consciência de que, de facto, é um problema de todos, e sendo um problema de todos, é uma solução de todos, para os quais todos temos que contribuir. E vai ser um pouco nestas 3 linhas, talvez mais nas 2 últimas, que a Oikos montará a sua estratégia de trabalho no terreno, por um lado, e também do seu trabalho no âmbito da educação para a cidadania global. A Oikos promove e acompanha projetos em diversas latitudes do planeta e nesta linha, este ano europeu, entendem que tem uma vertente pedagógica muito importante, no sentido de esta questão do desenvolvimento não funcionar apenas a nível entre os apoiantes, os fundos, os programas de apoio, que muitas vezes são decididos nas instâncias da União Europeia, mas que passe pelos próprios cidadãos, que eles adquiram consciência, não é, da importância deste auxílio, deste partilhar com aqueles que encontram mais dificuldades de vida. Absolutamente, e eu julgo que este ano de 2015, que será precisamente o ano de transição da atual agenda dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio para a nova agenda pós 2015, será um momento oportuno precisamente para se tomar consciência disto, porque, enfim, os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio tiveram enormes méritos, só pelo facto de existirem, serem o primeiro referencial alguma vez existente e que reuniu tanto consenso na história da luta contra a pobreza. Apesar disso, tinha algumas fragilidades, e as fragilidades levaram a que a maior parte das pessoas percepcionassem esses objetivos como um elencar de soluções a implementar pelos outros, em particular pelos Estados e pelas instituições, para resolver problemas dos outros, ou seja, dos pobres do Sul. E eu julgo que na agenda pós 2015, neste momento, e mais uma vez que eu sob influência bastante saudável da sociedade civil, está a inverter um pouco essa lógica e precisamente a procurar demonstrar que já não há uma distribuição tão estanque da pobreza, a pobreza está por todo lado e, curiosamente, em termos quantitativos, o maior número de pobres hoje em dia localiza-se nos países de rendimento médio e já não nos países de rendimento mais baixo e, portanto, isso tem que levar a que se pense e que se defina um novo paradigma de desenvolvimento, um novo modelo de atuação. E acho que a primeira maneira, ou o primeiro pensamento a ter neste âmbito é precisamente tomar consciência daquilo que há pouco referi, ou seja, a pobreza é um problema global, é um problema da humanidade, não é um problema de alguns, é de facto um problema de todos. E, como tal, todos, de alguma forma, na sua pequena escala, podem ser parte da solução. Susana, a Europa estava motivadíssima e muito entusiasmada com os objetivos do milénio, mas a dada altura instalou uma crise económica brutal e a verdade é que os índices de pobreza cresceram exponencialmente no interior, tanto na sua própria casa, da União Europeia, e de repente os olhares desviaram-se um tanto ao quanto dos países do Sul e as preocupações centraram-se em casa e neste momento até que ponto estão reunidas condições para que a Europa possa revitalizar os seus próprios programas de desenvolvimento interno, porque não podemos esquecer que a Europa está muito debilitada, não é? Os índices de pobreza dentro da União Europeia aumentaram muito nestes últimos tempos. Sim, de facto, tem sido um desafio grande e penso que toda esta crise questionou muito a coerência da Europa entre os valores que promove e que afirma, a retórica política e depois a realidade de onde é que vão os fundos, não é? Como dizia o Pedro, a pobreza é um problema global. Hoje é um problema que não tem fronteiras, que não está circunscrito e as razões porque as pessoas caem na pobreza também são razões globais, não são razões que estão só dentro da Europa e a Europa não pode construir muros. E, portanto, pensar combater a pobreza só dentro da Europa também não resolve os problemas de fundo da pobreza. Hoje vemos que a pobreza está a gerar imensos fluxos migratórios e, portanto, neste contexto global em que as pessoas movem, se deslocam, em que a pobreza faz que 32 mil pessoas por dia, os conflitos, saiam da sua terra e procurem outros sítios, conduzem a este questionamento de que
papel pode ter a Europa, como é que a Europa pode de facto ser coerente com os valores que afirma e distinguir-se no planeta e avançar nesse sentido. E também, como dizia o Pedro, nós estamos em 2015, vamos ter o final dos Objetivos do Milénio e todo este trabalho tem sido feito à volta dos novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E, precisamente, os novos Objetivos falam não já dos países em desenvolvimento, mas são objetivos e metas para todos. E penso que isso será muito interessante pensarmos que não estamos a falar, nós do Norte, para os países pobres, entre aspas, mas que todos temos problemas de pobreza e que as metas são, depois, ao nível nacional, claramente afuniladas e aperfeiçoadas, mas que são coletivas. E esta crise na Europa, voltando à questão, de facto revelou muitas fragilidades nas políticas europeias de desenvolvimento, embora a Europa continue a ser o maior doador em termos de ajuda pública ao desenvolvimento à escala mundial. Também sentimos isso nas próprias pessoas, não é? De facto, a urgência imediata e a pobreza que circunda faz muitas vezes que seja difícil manter um olhar mais além. E isso foi, durante estes anos, sempre uma mensagem que, na fé, que tentámos passar. Ou seja, a pobreza, quando toca uma pessoa, é essa pessoa que está em questão. E, por isso, é importante olhar para quem nos está próximo, e é natural, é legítimo e também o fazemos, mas é importante não esquecer pessoas que vivem situações de pobreza extrema, em contextos muito adversos, em que o Estado Social praticamente não existe e que não há uma rede social de suporte. E, por isso, nós, enquanto católicos, temos a obrigação também de ter este olhar universal, não olhar só a nossa vizinhança, mas de conseguir olhar para os nossos irmãos que, em contextos muito difíceis, continuam a lutar, a ser sinal de esperança e muitas vezes a questionar-nos também sobre o que nós consideramos serem dificuldades. Pedro, o Papa esteve recentemente no Parlamento Europeu. De alguma forma, não vou dizer que estas determinações reflitam já a influência dos discursos do Papa, porque não, mas de alguma forma ele já deixou ali linhas muito precisas, não é? Para que a Europa encare a realidade com mais humildade, mais atenção aos outros. O Papa foi muito claro nos seus apelos. Sem dúvida que sim, e enfim, haja quem tenha de facto a influência dele para condicionar de facto estas agendas. E reforçando um pouco o que a Susana dizia, e a mensagem do Papa foi muito nesse sentido, na verdade não se trata aqui de uma questão de solidariedade opcional, quer dizer, é uma questão de justiça elementar, é uma questão de justiça objetiva. Não podemos politicamente escolher outra coisa senão de facto este caminho, e é interessante que o Papa o diga no coração do orgânico onde estas políticas são definidas. Até porque, e não podemos deixar de o evitar, para definir este futuro temos que analisar o passado e olhar bem como foram implementados os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. E de facto, enfim, o que aconteceu precisamente a uma determinada altura na sua implementação foi que, quando eclodiram os efeitos da crise financeira global, mas em particular na Europa, a verdade é que se conseguiram, no espaço de 2 meses, angariar 30 vezes mais fundos daquilo que alegadamente era impossível angariar no espaço de 15 anos para implementar os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. Quando foram aprovados, houve uns economistas que fizeram contas e chegaram à conclusão que era preciso um determinado montante para implementar os objetivos e logo surgiram céticos dizendo que não seria possível angariar esses fundos em 15 anos. E a verdade é que em 2 meses, entre março e maio de 2009, foi possível angariar 30 vezes mais esse montante e apenas para injetar no mercado financeiro. Que eles começam a descobrir que a justiça social é economicamente rentável. Eu diria que sim. Eu tenho defendido muito a ideia de que é lucrativo investir nos direitos humanos, porque investir nos direitos humanos é investir nas pessoas, e investir nas pessoas é o que a longo prazo garante realmente a sustentabilidade. E se realmente estamos a definir uma agenda assente na lógica dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que, segundo os quais, para haver desenvolvimento, tem que haver um equilíbrio, uma certa horizontalidade entre uma dimensão económica, uma dimensão social e uma dimensão ambiental, sendo que a social, comentávamos há pouco lá fora, tem sido claramente a mais negligenciada neste processo, tem que haver naturalmente um enorme enfoque posto nas pessoas e na sua centralidade e na sua dignidade. E, portanto, é também com alguma satisfação
que veja este mote para o ano europeu, que é o tal o nosso mundo, a nossa dignidade, portanto a dignidade humana no centro do mundo e do futuro, que é precisamente o terceiro elemento do mote. Susana, não podemos esquecer nas vossas organizações que o papel dos cooperantes, dos voluntários, daqueles que partem e que estimulam localmente o desenvolvimento, são agentes disso mesmo. Olhando estes princípios, de alguma forma eles já animam, já norteiam a ação daqueles que fazem preparação, não é? Junto das vossas organizações e depois vão para o terreno promover, desenvolver projetos, não é? Isto, sim, de alguma forma, já pauta a ação das vossas ações de formação. Sim, as pessoas que partem já partem com esta noção e com esta visão do desenvolvimento, não de ir ajudar, mas sim de trabalhar com... Não é a atitude do ir ensinar, mas do partilhar conhecimento. E de trabalhar para o desenvolvimento. E, por exemplo, na Guiné-Bissau, uma das maiores alegrias que temos é que hoje a nossa equipa tem muitos guineenses. E muitos deles até estudaram em Portugal e quiseram voltar para o seu país para desenvolver o seu país. Por isso, cada vez mais são também equipas mistas, em que há reforço de competências. Uns trazem umas competências, outros trazem outros, e é este trabalho em equipa que permite o desenvolvimento. Mas depois há outro aspecto que às vezes focamos menos, que eu acho que é muito importante, que nos cooperantes, o papel que eles podem ter quando regressam a Portugal e quando regressam depois a outros contextos, precisamente de falar destas questões, de desmistificar uma série de conceitos, de ter comportamentos que sejam coerentes com as realidades que viram e, portanto, as pessoas quando regressam, e aí também se aplica mesmo a voluntários de curta duração, que fazem experiências no âmbito do voluntariado missionário, que são muito mais curtas, mas muitas vezes são processos de grande crescimento pessoal e humano, que depois traz muitos frutos no regresso, porque infelizmente em Portugal ainda há muitos conhecimentos, embora haja muita informação, há muitos conhecimentos sobre esta matéria, há muitas ideias pré-concebidas e precisamos de pessoas que no seu contexto de trabalho, social, paroquial, falem do desenvolvimento, tragam outras experiências e sejam, de facto, profetas desta questão no seio da nossa sociedade. Ainda há muito para fazer. As estatísticas do Eurobarómetro, que precisamente vão vendo um bocadinho como é que os países na Europa conhecem ou não estas questões, mostram que, em Portugal, o desconhecimento sobre a matéria ainda é grande e, ainda mais preocupante, as pessoas, mesmo quando sabem, têm muita dificuldade em traduzir isso em comportamentos. Ou seja, as suas opções de consumo, as suas opções de consumo de energia, de compras, muitas vezes estão completamente desarticuladas com o que elas sabem. E este ano europeu de desenvolvimento acho que também é uma grande oportunidade para vermos não só o que é que damos aos outros países, mas sobretudo como é que vivemos e como é que os nossos comportamentos podem e influenciam esta realidade coletiva e comum que é o nosso planeta. Muito bem. Pedro, não propriamente como diretor de desenvolvimento na Oikos, mas como presidente da plataforma das ONGDs, das Organizações Não Governamentais para o Desenvolvimento, de que forma é que também procuram, neste ano, ou irão procurar, uma partilha, um entendimento comum entre as diversas organizações, porque depois cada um trabalha muito focado nos seus projetos, mas é preciso isso. Potencia certamente a vossa força, não é? Até junto das instâncias comunitárias, o facto de terem pontos comuns e de falarem uma só voz, não é? Sem dúvida, enfim, um dos objetivos principais da plataforma é precisamente, por um lado, potenciar o trabalho das suas associadas e, por outro lado, recolher, de facto, essa força, essa legitimidade que decorre da união das partes. Em concreto, para este ano europeu de desenvolvimento, foi criado, aliás, por recomendação da própria Comissão Europeia, uma Comissão Nacional, coisa que está a acontecer em todos os Estados-membros, e a plataforma faz parte dessa Comissão Nacional, que é coordenada pelo Instituto de Camões, Instituto de Cooperação e da Língua, e a plataforma faz parte, naturalmente, dessa comissão, que cabe, na verdade, definir aquilo que vai ser o programa no âmbito do ano europeu à escala nacional, e que envolve, naturalmente, várias partes interessadas, e a plataforma procura levar para esta comissão um conjunto de propostas que emanam também das suas associadas, sem prejuízo das suas próprias associadas fazerem aquilo que entendem fazer no âmbito da sua programação enquanto organizações e farão ao longo do ano.
Agora haverá um conjunto de momentos específicos de variadíssima ordem, desde seminários, workshops, a semana de desenvolvimento, que vai ser uma semana em que se concentrará uma série de eventos, uma série de acontecimentos e de momentos de reflexão, pequenas feiras, mostras do trabalho das ONGs. Tudo isto que será comum, a plataforma está precisamente nesta fase de procurar recolher estes aporos para poder depois integrar na programação nacional. Susana, é muito importante também estas ocasiões para que a população portuguesa tenha percepção e para que as organizações tenham visibilidade, não é, junto da opinião pública, para que se perceba na realidade o trabalho que se faz. Já há muitos jovens, como referi há pouco, do voluntariado missionário, que se dispõem a partir, fazem estas experiências, eles próprios serão agentes, divulgadores, não é, destas virtudes, destas potencialidades, mas é importante também fazer passar este conhecimento para a opinião pública do que fazem estas organizações. Sim, é essencial mesmo, diria, quer para nós enquanto organizações, mas para a própria população e para a sociedade portuguesa perceber o enorme trabalho e o trabalho muito rico que uma série de organizações fazem em vários países, em vários contextos e também aqui em Portugal. Eu acho que aqui a nossa dificuldade tem sido comunicar de uma forma que chegue às pessoas, que seja simples, que não seja muito complicada em termos da linguagem que utilizamos, porque isto de facto tem a ver com a nossa realidade todos os dias. Não é algo que está distante, a milhares de quilómetros. Estamos a falar de questões de educação, dos direitos da criança, de acesso à saúde, uma série de questões que com a crise que vivemos também em Portugal voltaram ao nosso debate, à nossa agenda de perceber o acesso à educação, o que é que quer dizer, que direitos temos. Estamos a falar de questões da vida das pessoas e como isso temos que chegar às pessoas para que elas também possam perceber o que estamos a fazer, porque estamos a trabalhar em realidades básicas e fundamentais da dignidade da pessoa. Paradoxalmente, esta situação de maior fragilidade motivada por esta crise também pode favorecer esta percepção por parte das pessoas do vosso trabalho, da vossa ação. Muito obrigado a ambos por terem estado hoje aqui no programa Eclésia. No Ano Europeu do Desenvolvimento, as linhas de força de como as organizações pretendem aproveitar esta ocasião e de que forma ela também interpela cada um de nós a pensar de forma mais ativa na promoção do progresso e do bem-estar dos que mais precisam de auxílio. Foi o programa Eclésia que, recordo, na sua edição rádio, passa também mais logo na Antena 1 pelas 22h45. Uma boa tarde para si. Até amanhã, se Deus quiser.